Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Dia 8 de julho e o ano é 2024. Estamos começando mais uma semana de muitas vitórias, muita conquista, muita sabedoria, muita riqueza na vida de todos nós. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, se você não está obtendo bons resultados na sua vida, então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão e colocar na sua mente somente a luz divina, somente a luz de Deus. E se você assim o fizer diariamente, com certeza você passará a colher bons resultados e terá dias bons, terá dias com bons resultados. Então pense nisso, perfeito? Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. E lembre-se, onde existe sabedoria, existe riqueza. E só existe riqueza onde tem sabedoria. Então, por quê? Porque a riqueza ela é irmã gêmea da sabedoria. E a sabedoria é irmã inseparável da riqueza. Então, não pode existir riqueza onde não existe sabedoria. Você pode até obter alguns bons resultados, você pode até ganhar alguma coisa, mas com certeza irá perder se você não tiver sabedoria para manter e evoluir a sua vida, evoluir na sua riqueza, nas suas melhorias. Então, se você não tem sabedoria, com certeza você jamais vai conseguir evoluir e manter aquilo que você conquistou. Pense nisso. Com estas palavras, nós vamos então começar a nossa leitura de hoje. Vamos ler e também comentar o capítulo 12 do livro de Juízes. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Então, só lembrando que o livro de Juízes é o 7º livro da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. E neste período, no período do livro de Juízes, foi uma época muito conturbada, uma época de muita guerra, muitas batalhas, muita morte, onde o povo de Israel por diversas vezes foi conquistado, foi derrotado e foi escravizado por outros povos. Por quê? Porque o povo de Israel sempre foi um povo muito rebelde, um povo muito infiel e desleal com Deus. Então, sempre que eles se afastavam de Deus, seguiam outros costumes, se afastavam das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, aquele povo, ou seja, o povo de Israel, ele ficava enfraquecido, empobrecido e eles acabavam sendo derrotados e subjugados por outros povos e eram escravizados e eram dominados por estes outros povos. Então Deus precisou levantar e erguer ali sobre o povo de Israel 12 juízes para que aquele povo tivesse uma liderança, tivesse um comando, para que aquele povo pudesse novamente voltar a seguir a Deus. Então, o que significa tudo isso? Que o povo de Israel, quando eles estavam lá por baixo, eles estavam na miséria, na desgraça, e isso não serve somente para o povo de Israel, serve para a vida de qualquer ser humano, para a vida de qualquer pessoa, para as nossas vidas. Então, sempre que aquele povo estava por baixo, eles estavam empobrecidos, estavam dominados, escravizados por outros povos. Então, eles se lembravam de Deus, eles pediam ajuda de Deus, pediam a misericórdia de Deus, voltavam a seguir os mandamentos, as leis e voltavam a seguir Deus, e Deus
por ser misericordioso, sempre ajudava, sempre levantava novamente aquele povo. E quando aquele povo subia novamente, quando eles estavam lá em cima, novamente eles se afastavam de Deus, novamente eles achavam que eles podiam fazer tudo, que eles não precisavam de Deus para nada, se afastavam de Deus. Então, novamente voltavam a enfraquecer, voltavam a ser derrotados, voltavam a ser escravizados e subjugados por outros povos. E isso durou por um período muito extenso, muito longo de tempo, onde que aquele povo vivia sempre na fase de picos e vales. Subia, descia, e por isso e por muito tempo essa falta de comando, essa falta de liderança ali do povo de Israel fez o povo de Israel ser sempre subjugado, escravizado e dominados por outros povos. Por que isso? Porque Israel teve o seu grande primeiro líder, que foi Moisés, né, que liderou o povo de Israel, né? E ele preparou, ou seja, Moisés ele liderou o povo de Israel desde a saída ali do Egito, né? Até a entrada da terra prometida, mas ele mesmo não pôde entrar na terra prometida. Então Moisés ele governou e liderou o povo de Israel ali por mais de 40 anos. E ele treinou, né, um sucessor, ele treinou Josué, que iria ser o seu sucessor para entrar na terra prometida. Então Moisés treinou Josué, já Josué, ele não treinou ninguém para sucedê-lo. Então depois da morte de Josué, o povo de Israel, ele ficou ali a sua própria vontade, a mercê, né, de todos os outros costumes, né, e deuses dos outros povos. Josué não treinou ninguém para sucedê-lo. Então ali o povo de Israel ficou jogado à sua própria sorte antes que viesse os reis, né? Que vai ser o próximo livro que nós vamos ler, né? Que é o livro de Reis, né? O livro de Samuel, que é chamado o primeiro livro de Reis. 1 Samuel e 2 Samuel, que são o livro de Reis 1 e Reis 2, né? Então o povo de Israel, por não ter uma liderança, eles ficavam ali fazendo o que lhe era bom aos seus próprios olhos. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, né? Vamos fazer a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, mais uma leitura de muito conhecimento e muita sabedoria e muita riqueza para você. Então vamos pegar aqui o nosso manual. Mas antes de começarmos aqui a nossa leitura de hoje, já deixa aí seu like, já deixa o seu gostei, já se inscreva aí no nosso canal para nos ajudar a levar uma palavra de motivação, de alegria, de vida plena para mais e mais pessoas, ok? Então vamos pegar aqui nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida, a nossa Bíblia Sagrada, e vamos abrir aqui no 7º livro, né? Lembrando que a Bíblia ela é formada, né? A Bíblia é como se fosse uma biblioteca, pois são vários livros dentro de um único livro, né? Então são 66 livros e o livro de Juízes, que é o 7º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada. Chegamos no capítulo 12, mas se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores aí, onde temos vídeos do 1 até o 11, para que você tenha mais sabedoria, que você obtenha sinais, né, de riqueza, sinais de sabedoria e possa utilizar na sua vida diariamente. E no capítulo 12 do livro de Juízes, no versículo 1, diz assim: E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção ao norte, e disseram a Jefé: Por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós que queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. Então, lembrando que Jefé, né, que foi um homem erguido por Deus para liderar ali o povo de Israel, ou seja, para ser um dos juízes de Israel, para julgar as contendas, para ajuizar e ser juízo em Israel. E ele lutou ali para libertar os israelenses, né, o povo de Israel, da escravidão que estava sendo imposta ali pelos filhos de Amon, E é interessante que Jefé ele foi um homem de
tão grande fé que ele, quando partiu para a batalha, quando partiu para lutar contra os filhos de Amon, ele disse a Deus, ele fez um pacto com Deus e disse assim: quando eu retornar em paz e vitorioso desta batalha, aquilo que sair primeiro da minha casa, o que sair primeiro pela porta da minha casa, eu te darei como oferta para o Senhor, te darei como em sacrifício, eu darei para Deus em sacrifício. E quando ele retornou, né? Quando ele retornou da batalha vitorioso para a sua casa, quem primeiro saiu pela porta da sua casa foi a sua filha, a sua única filha. E isso ele fez, ele cumpriu com o seu voto, com sua promessa e deu ali para Deus, né, a sua filha, a sua única filha, como oferta queimada, como oferta queimada. Pois ele havia feito isso, ele havia jurado a Deus que faria, né, de dar como oferta queimada para Deus aquele que primeiro saísse da sua casa. Foi exatamente o que ele fez aqui, que Jefé fez um voto ao Senhor e disse: se tu sem falta entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim Jefé atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos, assim como foi feito o pacto, né, de Jefé com Deus. Então, no capítulo 11, versículo 30, 31 e 32, você vai encontrar exatamente esse pacto que Jefé fez ali com Deus, que entregaria quem primeiro saísse da sua casa como oferta queimada para o Senhor. Então, no capítulo 12, aqui nós vamos ver exatamente agora a batalha que teve, a luta que teve entre a tribo de Efraim e a tribo de Gileade aqui. Por quê? Porque a tribo dos homens da tribo de Efraim ficaram com inveja, né? Ficaram com ciúmes, porque Jefé foi batalhar sozinho contra os filhos de Amon. Então teve que haver uma guerra entre as duas tribos para que, né, se resolvesse essa contenda, para que Deus iria mostrar quem verdadeiramente estava com razão, Jefé ou os filhos de Efraim, os filhos de Israel, da tribo de Efraim, no caso, né? Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão falando para Jefé: porque você foi lá na batalha sozinho e não nos chamou, então por isso nós vamos queimar a sua casa com você lá dentro. E Jefé lhes disse: eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon, e quando eu vos chamei, vós não me livrastes das mãos deles. Então, o Jefé responde, né, que nós estávamos em conflito, nós estávamos em batalha contra os filhos de Amon. E quando eu vos chamei, vocês não me atenderam, vocês não foram lá me ajudar na batalha. Então agora que já derrotamos os filhos de Amon, então porque vocês estão querendo batalhar, querendo guerrear contra nós? E quando vi que não me livrastes, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou na minha mão, pelo que então viestes até mim neste dia para lutar contra mim. Então, por que vocês estão vindo para lutar contra mim, sendo que quando eu fui para a batalha contra os filhos de Amon, vocês não me atenderam e não me ajudaram a nos livrar da escravidão dos filhos de Amon? Então Jefé reuniu os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Olha só. Então aqui é israelita lutando contra israelita, ou seja, Israel, os filhos de Israel lutando contra os filhos de Israel. Então você veja o tamanho, né, da perturbação daquele povo, que eles lutavam contra eles mesmos, né? Lá mais para frente nós vamos ver muito disso, né? As tribos, uma tribo lutando contra outra tribo, ou seja, são todos irmãos lutando contra irmãos, perfeito? Então Jefé reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim. Então os homens de Gileade, eles derrotaram os homens de Efraim, derrotaram a tribo de Efraim, porque diziam: vós gileaditas sois fugitivos de Efraim no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. Então os efraimitas, que é uma das tribos de Israel, né, um dos 12 filhos de Israel, ou seja, no caso Efraim, né,
das 12 tribos de Israel, e os manassitas, da tribo de Manassés, que era uma das tribos de Efraim. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas, ou seja, eles já haviam derrotado os filhos de Efraim, né? E os que escaparam tentaram fugir pelas passagens do Jordão. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi que quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam, então aqueles que escaparam ali da morte, aqueles que escaparam ali da batalha, né, e fugiram e tentaram fugir, então eles eram encontrados pelos gileaditas. E eles diziam, deixa-me atravessar. E os homens de Gileade lhes diziam, és tu os efraimitas? E eles diziam, não. Então os homens de Gileade derrotaram ali os homens de Efraim. E os que escaparam da tribo de Efraim tentaram voltar pelas passagens do Jordão, mas foram cercados ali pelos gileaditas. E quando eles eram encontrados, eles perguntaram, você é efraimitas? E eles diziam, não. E eles diziam, não. Versículo, então foi bolado ali um código, né? Foi bolado ali um código para descobrir ali se aquele homem, se aquele povo que estava tentando atravessar ali o Jordão, se eles eram efraimitas ou não. Então lhe diziam, diz agora Shibolete. E ele dizia Cibolete, pois ele não conseguia pronunciar corretamente. Então eles os levavam e o matava nas passagens do Jordão. E dos efraimitas tombaram ali naquele dia 42.000 homens. Então, exatamente isso, os efraimitas foram lá para lutar contra os gileaditas, que haviam derrotado ali os filhos de Amon. E eles ficaram com ciúmes, ficaram com inveja e foram lá tentar guerrear contra os gileaditas. E depois que Jefé, junto com os gileaditas, derrotaram ali os homens de Efraim, os que escaparam, os que conseguiram fugir, tentavam atravessar o Jordão, pelas passagens do Jordão. Mas eram encontrados, e quando eles iam passar ali pelo Jordão, os homens de Gileade perguntavam para aqueles homens, você é efraimita? Ele dizia não. Só que eles bolaram um código ali que era para exatamente saber, pois os filhos de Efraim, eles não conseguiam pronunciar a palavra Shibolete, eles diziam Cibolete. Então aquele que era indagado, era questionado e perguntado para ele, você é ou não efraimita? E ele dizia não. Então você diz aí, como é que se pronuncia a palavra? Diz aí Shibolete. E por ele não conseguir pronunciar, a tribo de Efraim não conseguia pronunciar esta palavra, então eles facilmente eram detectados e eram mortos. Então ali naquele dia os gileaditas mataram 42.000 homens da tribo de Efraim. E Jefé julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefé, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Então Jefé, ele governou ali, ele liderou o povo de Israel apenas por 6 anos. E quando ele morreu, ele foi sepultado ali na cidade de Gileade, em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibissã de Belém julgou Israel. Então depois que Jefé morreu, então Ibissã de Belém julgou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. Então, ele enviou as 30 filhas para o exterior, para que elas se casassem com homens de outras tribos, perfeito? E ele trouxe ali 30 filhas das outras tribos para se casarem com seus filhos. Veja bem que era um número muito grande de filhos que se tinha naquela época, né? Ou seja, esse Ibissã, que foi juiz do povo de Israel, então ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. E ele julgou Israel apenas por 7 anos também. Então morreu Ibissã e foi sepultado em Belém. Então ele morreu e foi sepultado em Belém mesmo, que era a sua cidade natal. E depois dele, Elon, um Zebulonita julgou Israel, e julgou Israel por 10 anos. Então
Elon jogou Israel também por pouco tempo, apenas por 10 anos. E Elon, o Zebulonita, o que significa jogou Israel? Era liderar, ele liderava, ele era o governante, apesar de não ter esse nome, ele era o rei de Israel, apesar de ainda não existir rei em Israel. O único que tentou ser rei foi Abimeleque, mas ele fez isso de maneira grosseira, através da violência. Ele tentou usurpar o poder pela violência, não pela competência, não pelo merecimento. Então ele governou Israel apenas por 3 anos e foi assassinado pelo seu povo, próprio povo, o povo de Siquém, que foi quem ajudou ele a ser rei em Israel. Então esse próprio povo se rebelou contra ele e foi esse povo que o matou. E depois dele veio Elon, o Zebulonita, julgou Israel por 10 anos. E Elon, o Zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. Zebulon, que é um dos filhos de Jacó, ou seja, uma das 12 tribos de Israel. E depois dele, Abidom, o filho de Iléu, o Piratonita, julgou Israel. Então, depois de Elon veio Abidom. Versículo 14: ele tinha 40 filhos e 30 sobrinhos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. Então, Abidom também julgou Israel por pouco tempo, apenas por 8 anos. E Abidom, o filho de Iléu, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Então, Abidom também governou Israel, julgou Israel por apenas 8 anos. Então, esta é uma era, né, a era dos juízes, uma era muito conturbada, de muita guerra, de muita batalha, de muita morte, onde o povo de Israel foi no caso, escravizado por diversos outros povos, né, né. Então, sempre o povo de Israel ficava naquela questão do pico, né, e vale. Ora está em cima, ora desce, ora está em cima, ora está lá embaixo. Então, sempre no pico e vale. Então, este é o povo de Israel, da era dos juízes, né? Que durou muito tempo. Depois eu vou verificar direitinho quanto tempo durou esta era de juízes, onde Deus levantou 12 juízes para governarem e liderarem ali o povo de Israel. Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 12 do livro de Juízes, um capítulo até curto, é um capítulo bem curto, né? Apenas 15 versículos, né? Mas que traz muita sabedoria. Imagina o homem que deu sua filha, né? O homem que deu sua filha, né? Como oferta queimada, né? Como oferta queimada para Deus, pois Deus fez com que aquele povo, os filhos de Amon, fossem entregues na mão de Jefé. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final deste vídeo, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!